Graças a Deus, a paz do Senhor. Este é o canal Sementes que Germina. Meu nome é Socorro Barbosa e mais uma vez nós vamos para mais uma conversa de Ezequiel. Graças a Deus. E hoje, na nossa conversa, nós vamos ter pergunta. Temos uma pergunta a responder. Deixei lá para que você fizesse a pergunta lá no meu Instagram, Socorro Barbosa 506, também pelo Facebook Socorro Barbosa. Então acesse aí as nossas redes sociais, deixe seu comentário, faça sua pergunta que a gente vai responder aqui. Você pergunta, a Bíblia responde. Então hoje nós vamos responder aí a sua pergunta e tenho certeza que essa pergunta ela é o conflito de muitas pessoas. Então fique aí que durante a nossa lição, durante a nossa conversa, a gente vai responder aí essa pergunta e com certeza você pode ser abençoada com a resposta dessa pergunta. Então fique aí, não saia daí, fique aí até o final para a gente continuar conversando, certo? A nossa conversa é aberta aqui. Inclusive você, se não for inscrito, queira se inscrever no nosso canal, você pode se inscrever aqui embaixo, nesse quadradinho vermelho que aparece aí embaixo, deixe seu like, que é muito importante, compartilhe, deixe seu comentário aí, faça a sua pergunta que a gente vai responder aqui a cada semana, a cada aula postada, a gente vai responder a sua pergunta na medida do possível, certo? A gente vai conciliando aí a conversa com as respostas. E a nossa lição de hoje, ela está deu pânico. A lição do dia 16 de agosto de 2020, lição de número 7, que tem como tema: o povo de Deus deve separar-se do mal. Eu faço-lhe uma pergunta aí, para que a gente possa também responder aqui, durante a nossa conversa, que devemos separar das pessoas ou separar do mal? Porque às vezes as pessoas têm esse conceito aí, eu tenho que me separar do mal, e aí é separar do mal ou é separar das pessoas? Então mais uma pergunta aí também que a gente vai responder no decorrer da nossa conversa. O povo de Deus deve sim separar-se do mal, mas que mal é esse que a gente vai ter que separar? Talvez você não goste de alguém e vai separar, não vai fazer conta dessa pessoa, então vamos ver aí o que é que nós vamos responder aí. O textuário da nossa lição, ela se encontra em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, que diz assim: pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toquei nada imundo, e eu vos receberei. A verdade prática é: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Então aí, saí aí do meio deles, né, que está dizendo aqui, e apartai-vos, saia do meio e se aparte. E não toque nada imundo, e eu vos receberei. Então veja aí que vai coincidindo com o nosso tema da nossa lição, que é se apartar do mal aí. Então nós vamos ver o que significa tudo isso aí na nossa vida, né? Então eu quero também aqui agradecer por você estar assistindo nossos vídeos. Fico muito feliz em você fazer parte dessa minha história. E é isso aí, nós vamos continuar. Enquanto a gente tiver terra, chão aí para nós caminhar, a gente vai longe. Então, deixa aí seu comentário para a gente fazer aí coisas melhor, né? Acrescentar mais conteúdos aí. Isso nos ajuda, certo? E a nossa lição de hoje, como ela vem falando desse tema, né, de apartar-se do mal, nós devemos ter um cuidado muito grande
para que a gente não venha a confundir a separação do pecado com a separação das pessoas. A gente vai conversar aqui um pouco, falar um pouco, porque é muito comum a gente encontrar na nossa vida, quando nós confessamos a Jesus, e aí as pessoas dizem, agora eu tenho que me apartar do mal. E o que é que elas fazem? Elas se afastam das pessoas. Ah, fulano, beltrano, não é da minha igreja, não é da minha religião, então a Bíblia diz que eu tenho que me apartar. Sai do meio dela. Aparte-se, né? Tem que se apartar. Como disse aqui 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Pelo que sai do meio deles. Saia do meio deles. E apartai-vos, diz o Senhor, e não toquei nada imundo, e eu vos receberei. Então, Jesus, ele nos dá o maior exemplo de que nós devemos, sim, não praticar, mas termos uma boa convivência com todos. Na lição vai falar sobre a questão dos samaritanos, que os judeus pegaram aí uma rixa, né, contra o judeu, contra os samaritanos, aliás, porque eles não consideravam mais os samaritanos aí como um judeu puro. Houve uma mistura, aquela coisa toda, né, se você se deter aí na lição, você vai ver aí. E aí, até mesmo porque a nossa lição, eu esqueci de falar também, ela se encontra em Esdras, capítulo 2, versículo 59 a 62, capítulo 4, versículo 2 e 3, e 6, versículo 2 a 4. Então, vai falar aí a lição aí base, né, a lição bíblica em classe, certo? Então, e aí os judeus desprezaram aí os samaritanos, não queriam conversa, né, não queriam acordo com eles. Então, não se devemos se deter nessa passagem, nesse contexto aí, de que tem que se separar. Não. Aí uma questão da época, a gente tem que ver aí, que isso se estende sim até hoje, que o conceito de Jesus não é esse, né? O conceito de Jesus é para que nós tenhamos comunhão com todos, independente de raça, de cor, de língua, né? Então a gente tem que amar o próximo. Esse é o mandamento, é amar o próximo, o meu próximo. Então não importa se ele não é da mesma igreja, se ele não é da mesma religião, aí como queria chamar, se ele é de uma cor diferente, se ele... Não interessa. O importante é que nós temos que amar como ser humano. Então, o amor de Deus, ele tem que estar dentro de mim para que eu possa, sim, repassar este amor. Então, é necessário que a gente faça isso. Então, devemos manter uma vida de separação do mal. Está falando aqui na separação do mal. Separar-se do pecado e não das pessoas. Então, se você tem aí esse conceito, é bom que mude, né? Como um cristão, nós temos que fazer como Jesus. Então, se coloca aí no lugar de Jesus. Né? Então, já dá para ver que a gente pode, sim, ter comunhão, no sentido de união, né, com pessoas diferentes. Agora, eu não posso praticar, né, as práticas errôneas daquelas pessoas. Né, como diz aí na lição, no textuário, né, da palavra aí de 2 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 17, que ele fala, né, vai falando que tem que, né, se afastar aí dos ídolos, né, das práticas pagãs. Então dá para ver aí que é uma questão, né, de prática que não coincide com o evangelho. Então, se a pessoa ela não quer nada com Deus, não, porque ela adora outros deuses, então eu não posso fazer isso. Então nós não podemos fazer isso. Então, mas nós não devemos nos apartar aí, nos separar, cortar caminho, né, das pessoas por elas não serem, né, da mesma igreja, certo? E isso é muito importante a gente ter essa consciência, certo? E agora, finalizando que a nossa conversa,
ela é um pouco rápida, né, para que você possa aí, abranger mais aí, absorver mais aí o conteúdo. Então, deixa aí, né, o seu like, você compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, nos ajude nessa missão que tem sido importante. Coisa boa a gente receber assim aquela mensagem, dizer assim, eu estou gostando, né, dos conteúdos que você está postando, está me fazendo muito bem, eu estou aprendendo. Então, isso é gratificante, certo? Isso nos impulsiona a fazer mais, né? Então, esse é o objetivo, é levar a palavra até você. Então, que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida e que você possa ser próspero aí na sua vida, certo? E agora nós vamos responder a pergunta que me fizeram lá pelo Facebook, né? Mas você também pode pelo Instagram, Socorro Barbosa 506. Então, você pode aí fazer a sua pergunta. Pergunte aí que a gente vai responder. Você pergunta e a Bíblia responde, certo? Então, nós vamos responder aqui através da palavra de Deus. A pessoa me perguntou se o sofrimento dela, o meu sofrimento, é porque fiz um voto e não cumpri? Olha só. Então, essa pergunta, ela é o conflito de muitas pessoas que passam por esse mesmo dilema. Está sofrendo, vem as situações, os problemas da vida, às vezes é com a família, é com a vida financeira, é no trabalho, e aí começa as situações do dia a dia. E aí ela pergunta, fica se perguntando, ela fica se martirizando, achando que o seu sofrimento é por causa que ela fez um voto e não cumpriu. E Deus agora está castigando. Então, será que esse castigo, né, como ela coloca lá no decorrer da sua pergunta, eu resumi a pergunta, esse castigo é porque ela não cumpriu o voto, ela não consegue ser obediente, ela não consegue manter uma vida como realmente ela gostaria de que fosse. Uma vida de igreja, levar os filhos para a igreja, a família inteira para a igreja, e começa a se martirizar, certo? Então, este é um conflito de muitas pessoas. Então, à luz da palavra de Deus, como se encontra lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 8, nós vamos ler aqui a palavra de Deus. Você pergunta, a Bíblia responde, né? Então, nós vamos ver aí, capítulo 4, e o versículo 8, o que é que vai falar sobre Deus? O que é que Deus é? E a partir daí, do que Deus é, nós poderemos ter a resposta, certo? Diz aqui no versículo 8, 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, por esta palavra, Deus é amor. E muitas pessoas pensam demais da conta, que Deus, ele é carrasco, que Deus, ele castiga. Mas está lá escrito que ele castiga e repreendo a todos quanto amam. Verdade, está escrito. Qual é o castigo de Deus? O castigo de Deus, ele é a repreensão, porque nós pegamos a palavra castigo e transformamos ela no castigo humano, como eu e você faria com alguém que viesse a fazer algo e nós fôssemos castigar, aplicar o castigo. Mas se nós trocarmos essa palavra por disciplina,
aí ela já surte um outro efeito. Ela já dá uma suavidade. Você já começa a perceber algo diferente. Então, troque esta palavra castigo por disciplina. Então, Deus disciplina a todos aqueles que Ele ama. Ele é pai. Qual é o pai que não repreende seu filho? Qual é o pai que não chama a atenção de seu filho? Se ele estiver fazendo alguma coisa errada. Ou se ele está vendo que aquela situação ali não vai chegar num lugar ideal. Ele pode chegar e dizer, meu filho, essa forma aí não vai dar muito certo, não. Venha para esse lado aqui, venha fazer dessa forma, faça diferente. Então, a disciplina do Senhor é para nos aperfeiçoar. É para nos corrigir, é para que eu não caia no erro, é para que eu não venha a errar. Não é para me castigar, para me fazer sofrer. Porque eu já ouvi muito pessoas dizerem assim, eu estou pagando o preço porque eu não fui fazer a obra de Deus. Aí eu fico a perguntar, que Deus é esse? Deus carrasco, manipulador, que se você não fizer algo, Ele vai te punir, Não, nós temos a liberdade no Espírito Santo de Deus de fazermos, se eu quiser ir, eu faço. Deus também não vai te puxar assim pela orelha, você vem, você vai fazer, não. Ele não vai fazer isso, porque Ele é Senhor. E o Senhor, Ele dá a ordem para o servo cumprir. E eu quero fazer aqui uma pequena analogia. Suponhamos que, vamos colocar aqui Deus como um patrão. E Ele precisa viajar. E Ele vai dizer, olha, você faz essas atividades aqui, essa e essa. Se alguma dessa você não conseguir cumprir, fazer aí, você entre em contato comigo, que se eu não puder resolver de lá, eu procuro alguém para resolver, para vir resolver aqui. E ele vai viajar, vai fazer os seus compromissos. E aí? O empregado, ele vai fazer tudo para cumprir. Então, se aquela tarefa que ele não conseguir cumprir ou resolver ali, o que ele vai fazer? Ele vai entrar em contato com o seu patrão e vai dizer, olha, eu não consegui fazer isso aqui, resolve isso aqui para mim. Então, da mesma forma é Deus. Então, Ele deu as ordens. E um dia Jesus vai voltar. Então, é aí. Vai ver quem é que fez, quem é que não fez. Mas enquanto isso está aí, Ele está pronto para que se você recorrer a Ele, Ele lhe ajudar. Então, se você não recorre, então, como é que Ele vai lhe ajudar se você não clama a Ele, se você não vai em busca dEle, se você não procura Ele? Então, quando Ele voltar, Ele vai ver o que foi que você fez. Então, vendo dessa forma que Deus é amor, que Deus é justiça, irmã, Deus é justiça, é fogo consumidor. É verdade. Mas é diferente da nossa posição humana. É corrigir, é para melhorar, para que você não venha. A correção de Deus é para isso. Não é para me castigar, não é para me fazer sofrer, é para que, você não fez isso, agora você vai sofrer. Você vai ver agora o que é a desobediência. Você vai sofrer. Eu vou mandar sofrimento para você. E você vai sofrer. Vai sofrendo aí. Enquanto você não se aprumar, não se colocar no prumo, na regra mesmo, na rédea, você vai sofrer. Você quem sabe, você escolhe aí. Se você quer continuar sofrendo ou se você quer ter bênção ao teu favor. E aí as pessoas ficam com esse martírio dentro de si. Se está sofrendo, é porque não conseguiu algo. Não. Deus, Ele é, como eu já falei, é amor. Deus não é carrasco. Então, na maioria das vezes, as situações, ela tem a ver com as nossas atitudes. Suponhamos que você estoura aí o cartão de crédito. Foi Deus
Agora aconteceu, veio uma série de circunstâncias para a tua vida. Foi Deus ou foi a tua atitude que fez gerar problema em cima de um outro problema? Então não atribua maldade, coisas maus a Deus. Porque Ele não vai te fazer sofrer com punição. Um dia nós vamos prestar conta. Mas no momento, Ele é amor para a tua vida. Então veja aí o que é que está precisando. Às vezes precisamos de perdoar, de liberar o perdão. Às vezes a mágoa nos consome. E a gente fica lá remoendo aquilo há anos passados. E isso vai a cada dia mais te consumindo. E você vai se infiltrando na angústia. Ou até mesmo na raiva, na ira. E isso torna raiz de amargura. Aí sim. Aí precisa você liberar perdão, precisa você buscar soluções, ser mais flexível, praticar a misericórdia, o amor, a compaixão. É isso. Evangelho. Não se prenda ao passado. Libere perdão. Pratique a misericórdia. Pratique o amor ao próximo. Porque eu tenho certeza que tua vida será bem melhor. Então, deixa aí a sua pergunta. Na próxima aula, a gente conversa aí mais um pouco. A gente responde a tua pergunta. Pode ser que seja a sua que você fez. Faça lá pelo Instagram, pelo Facebook, que a gente está pronto aí para olhar com carinho, para responder a sua pergunta. Deus nos abençoe e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Fica com Deus.